Formalmente, boa tarde a todos. É um grande prazer recebê-los aqui hoje para mais um webinar. Hoje estamos reunidos para tratar de um tema de extrema importância, um tema que vem sido cada vez mais buscado, procurado, e sem querer chover no molhado, mas Saiu a minha imagem, boa. Em tempos de momentos tão difíceis. Enfim, acho que não é novidade para ninguém, sem querer novamente, né, insistir num assunto que é notório. A gente está passando um momento de muita dificuldade, não só social, mas econômica, e o mundo corporativo tem sentido muito esses efeitos. O tema de gestão de pessoas é um tema que sempre é pauta, né, e nos últimos anos talvez seja o tema que tenha atraído mais a atenção do mundo corporativo, especialmente com a chegada das novas gerações ao mercado de trabalho. A gente tem visto mudanças em termos de gestão de pessoas como nunca antes, né? A gente já vinha já vinha acompanhando essas mudanças nos últimos 5 anos, e agora, num momento tão desafiador para a gente percebe que outras mudanças, talvez, que a gente não imaginava num curto espaço de tempo, necessitam ser implementadas. Então, a nossa ideia hoje é percorrer um tema sobre cultura organizacional positiva, que foi fruto de um trabalho que a Mapa de Talentos, através do Miguel Nissenbaum, pesquisou e compartilhou com a gente, comigo, com a Fabíola e com a Veri. A gente achou super interessante a forma como eles abordaram o tema. E, para quem não conhece, a Mapa de Talentos é uma empresa de consultoria e de transformação de talentos em performance. A Veri é a nossa head da área trabalhista do Finoc Ustra, e cada vez mais, né, Veri, nas últimas semanas, tem sido envolvidas em questões, discussões, tanto estratégicas como operacionais, em termos de gestão de pessoas. E a Fabíola Lencastre, né, que é uma parceira, uma pessoa que está há bastante tempo parceira do escritório, com uma grande experiência, sócia da FEETA, que é uma consultoria em gestão de pessoas, em recursos humanos, e que também é presidente da BRH, um local onde se discute, né, muito essas questões que a gente vai procurar abordar hoje. Qual que é a nossa dinâmica hoje? A gente vai pedir para que o Miguel, né, apresente, em síntese, né, Miguel, porque o estudo de vocês é bem aprofundado, em síntese, os principais pontos com relação a essa cultura organizacional positiva, e logo a Fabíola e a Veri vão fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas ponderações. De antemão, eu queria agradecer a participação de todos, somos quase 100 participantes nesse webinar, e queria convidá-los a fazer perguntas e questionamentos, tanto através do chat, né, que existe aqui, como através do Q&A, que é a perguntas e respostas. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, e bem-vindo, Miguel. Obrigado, Finóquio, obrigado, Fabíola, obrigado, Veri, obrigado a todos que nos estão assistindo. A ideia de apresentar, eu vou apresentar brevemente a pesquisa para fazer algumas provocações sobre a gente repensar a forma que a gente veio trabalhando até agora, e eu acho que o que aconteceu hoje foi meio que um estopim, um catalisador para a gente acelerar essas mudanças que todo mundo meio que clamava, seja em segredo, seja ao vivo, sobre a forma que nós estávamos trabalhando. Então, o que a pesquisa trouxe que, na verdade, o mundo do trabalho estava doente muito antes da Covid-19. Então, a forma que a gente estava trabalhando traz isso. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela, eu tenho alguns slides para pontuar alguns temas de discussão, é pouca coisa, e aí a gente já começa as provocações. Quem quiser já mandar coisa pelo chat, acho que o Finóquio vai mediando, a gente já vai apresentando isso. Então, sem mais delongas, vou congelar meu vídeo aqui e já compartilho a apresentação. Só para confirmar. Todos estão vendo a apresentação já? Ok. Então, por que
cultura organizacional positiva e de onde vem tudo isso, né? O embasamento dessa pesquisa foi a psicologia positiva, que é uma vertente da psicologia que tem uma vertente de estudo para a área organizacional específica, com enfoque principal em estudar bem-estar, ou seja, o que leva as pessoas à excelência e bem-estar, ou seja, não é só o bem-estar pelo bem-estar, você vê que tem um elemento de realização. Então, o modelo de trabalho já estava doente antes da Covid, eu vou trazer alguns dados não só dessa pesquisa, essa é uma pesquisa que a Gallup faz há 20 anos, não sei se você, Fabiola ou Veri, já tiveram contato com esse dado aqui, se repete, a cada ano se repete esse grau de insatisfação entre as pessoas ou estarem desengajadas ou insatisfeitas com o trabalho. Então, isso é um questionamento muito grande da forma como a gente vem conduzindo, como empresa, o desenvolvimento de pessoas e a relação das lideranças com as pessoas. Eu enxergo muito isso, como é que as pessoas estão manifestando o potencial delas dentro do trabalho. Então, você vê que tem apenas 15% de pessoas que estão engajadas e satisfeitas com o trabalho. Burnout, que já era um problema anterior até a questão, e agora com a questão do confinamento, até queria que a Fabiola depois trouxesse alguns exemplos sobre como essa questão da saúde mental vem sido exacerbada pela condição de incerteza que o confinamento trouxe, a gente sabe disso, né, que isso aconteceu, e essa é uma pesquisa feita pela International Society International Associação Internacional de Administração do Estresse, né, que 33 milhões de brasileiros, à época, estavam afetados pela questão do burnout, ou seja, já chegar a uma condição de não conseguir se manifestar plenamente, estar completamente inoperante para trabalhar, ou seja, é um problema grande, prévio até a questão do Covid. E, finalmente, já indo para a pesquisa. Essa pesquisa foi uma pesquisa que nós fizemos com 342 gestores, alguns C-levels, ou seja, dentro do grupo, o foco eram gestores e diretores de RH, ou seja, de business partners para cima, com base numa metodologia que foi desenvolvida por uma pesquisadora australiana, que fez a mesma pesquisa com 30 mil pessoas ao longo no mundo inteiro, ou seja, tem uma comparação com outros países. E o mais engraçado é que a gente às vezes tem um complexo de que no Brasil é diferente a relação de trabalho. A relação de trabalho doente não é exclusivamente do Brasil. Então, até critério de comparação, a gente nem levantou muito o tema de comparação entre países, porque a gente não encontrou muita diferença entre os resultados dos outros países para o Brasil, só em alguns itens que eu já vou comentar. A gente fez em parceria com a BRH Brasil e com a Waggle Brasil, que é uma plataforma de crowdsourcing, né, de pesquisa online. Então, que dimensões a gente quis olhar dentro dessa pesquisa? Eu acho que isso é interessante do modelo PERMA, que é um modelo que vem da psicologia positiva, que são os elementos que ajudam a construir uma cultura organizacional mais positiva, mais consciente. Ou seja, como é que eu estou tratando, manifestando o meu propósito junto aos meus colaboradores, junto aos meus outros stakeholders e junto aos meus clientes. Então, quais são as dimensões que o Seligman e a Peggy Kern, que desenvolveram a metodologia, trabalham dentro dessa medição? O que a gente resolveu medir? Como é que estão as emoções positivas dentro das organizações? Ou seja, como é que eles trabalham aspectos de emoções positivas? E pode parecer trivial isso, mas, na verdade, tem uma pesquisa muito grande da Barbara Fredrickson sobre como as emoções positivas impactam a produtividade das pessoas e até aspectos de criatividade, porque eu viver emoção positiva dentro do meu ambiente de trabalho me dá recursos para eu inovar e criar coisas novas. Ela chega ao extremo de falar que o fato da gente, como sociedade, se constituir em modelo de família e grupos e ter uma certa segurança psicológica entre a gente, isso vale para as equipes também, dá espaço para que as pessoas desenvolvam recursos e ampliem a visão de mundo para construir coisas novas. Então, ela fala até para especialização, desenvolvimento de escrita, de artes e outras coisas. Ou seja, para eu poder inovar, ter um ambiente de emoção positiva, nem que seja, eu posso ter pressão externa e incerteza externa, mas da porta para dentro, eu tenho que ter esse ambiente de segurança psicológica. E não foi só ela que chegou a essa conclusão,
o Google também, em equipes de alta performance, não foi o fato da pessoa saber mais aquela tecnologia ou não. Ou seja, de um determinado nível para cima, o que era mais importante é que eu tinha espaço para poder errar e manifestar de maneira autêntica naquele momento. Então, a emoção positiva é um fator importante. Engajamento, entendendo engajamento como algo intrínseco, ou seja, algo que eu manifesto de dentro para fora. Ou seja, e tem um impacto, engajamento em resultado, a gente sabe disso, não é de ontem. Então, essa é uma outra dimensão. Relacionamentos positivos, ou seja, se a minha relação entre o time, entre as pessoas com quem eu trabalho, é positiva, e aí também se eu sou reconhecido no trabalho, se eu me sinto valorizado no trabalho, se eu tenho um amigo no trabalho, ou seja, eu tenho uma pesquisa importante da Harvard também indica, se eu tenho algum colega mais próximo, que eu tenho uma relação de amizade, a probabilidade de eu ficar naquela empresa e permanecer naquela empresa é muito maior. Então, esse é um aspecto importante. E por os dois últimos, meaning, significado, ou seja, como é que eu conecto aquilo que eu faço no dia a dia com o meu propósito e com o propósito da empresa. Ou seja, faz sentido aquilo que eu faço? E cada vez mais a gente vê em novas gerações essa questão da busca do sentido, qual a contribuição daquilo que eu faço, não só para mim e para a empresa, mas que tipo de negócio eu tô realizando, qual é a contribuição que eu tenho em relação à sociedade. Então, esse tipo de medição fica mais evidente. Eu não acho que é uma exclusividade da geração atual. Eu acho que o que aconteceu é que a porteira abriu para a gente poder manifestar aquilo que todas as gerações buscam, de fazer um trabalho que faz sentido e que é mais vinculado com os valores que nós temos, né? Não sei se faz sentido para vocês isso. E por último, para não dizer que é só uma medição de coisas positivas e de emoções positivas, realização, porque até a pirâmide do Maslow, que a gente vê lá no final, a última coisa que está ali é a parte de autorrealização. Então, eu preciso ter uma medição vinculada a resultado. Então, aqui eu tenho um vínculo de construir um ambiente positivo, mas ele pode estar muito bem orientado a resultado. Uma coisa não se opõe à outra. Isso que é importante ressaltar. E aqui já vou para o resultado da pesquisa. Todos conseguem ver o que está aqui no gráfico? Legal. Cada item desse aqui tinha pelo menos 3 perguntas que vinculavam a esse item. Então, veja o seguinte, eu vou começar por realização. Realização, eu tinha perguntas que estavam vinculadas o quanto eu me envolvo no meu trabalho e o quanto eu enxergo que aquilo que eu faço entrega resultado. E você vê que da margem, nós temos aí uma margem muito baixa de realização frente ao quanto de energia eu tenho vinculado ao trabalho. Então, eu tinha um diâmetro oposto de eu coloco muita energia no meu trabalho, às vezes eu estou envolvido, acredito, mas o resultado que eu colho lá no final, frente àquilo que eu me propus, é menor. Então, a gente enxerga isso. A gente pegou isso dentro das respostas. E isso em pessoas que tinham que cuidar de outras pessoas, né? Ou seja, profissionais de RH. A parte de engajamento, eu tenho uma margem que estava bastante envolvida no trabalho, engajada, e uma margem grande que não estava envolvida. Ou seja, quando eu estou em laranja, ou seja, intermediário, ou seja, que o meu grau de envolvimento e de realização está baixo. Saúde foi uma coisa que chamou bastante atenção, e a gente fez perguntas vinculadas à saúde física, tá? Saúde física e mental. Como ele se compara em relação à saúde dos outros e à saúde dele. E foi muito interessante porque a gente vê que as pessoas que estão responsáveis em cuidar da saúde dos outros na empresa não estavam cuidando da própria saúde. Então, tanto do termo de horas de trabalho, horas dedicadas, e não se sentiam bem em relação à saúde. E o grau de sedentarismo no Brasil é um dos países mais elevados do ponto de vista sedentário. Por mais que a parte de fitness tenha incrementado tanto, essa questão de saúde física, e a gente sabe que falta de sono, má alimentação e todos esses aspectos têm impacto em produtividade no trabalho e em resultado. Significado, já tinha uma conexão um pouco maior, ou seja, de encontrar sentido naquilo que eu faço, mas eu tinha uma margem bem maior, superior aos 39% que encontravam sentido naquilo que faziam,
de não encontrar sentido. E aqui eu vou separar uma das perguntas que foi colocada dentro da pesquisa, que é o quanto as pessoas encontram sentem que tem senso de direção para alcançar aquilo que está claro, o senso de direção, ou seja, se a estratégia está clara para eles. E a grande maioria não tinha estratégia clara. Se eu não me engano, 18% dessa população tinha problemas na hora de definir qual a direção a tomar. Então, fica difícil eu me conectar com o significado se a direção que a empresa está tomando não está transparente. Eu acho que a Veridiana vai falar um pouco de transparência para frente, sobre um outro olhar, mas eu acho interessante apresentar isso. Emoções positivas, o índice baixíssimo de quantas pessoas consideravam que sentiam emoções positivas no trabalho. Então, pode estar vinculado à pressão que existe dentro do trabalho. Relacionamentos positivos, também muito baixo. Então, aqui a gente está falando o quanto eu sou reconhecido pelos meus colegas, e reconhecimento não se trata só de que benefício ou que premiação eu tenho, mas senão se o meu trabalho é reconhecido no dia a dia, ou seja, se eu sou valorizado no dia a dia, e o quanto eu valorizo, ou seja, a relação que eu tenho com os meus colegas, ela é relevante, ou seja, eu tenho uma conexão mais profunda com os meus colegas, também baixo esse resultado. Quando a gente fala de solidão, aí a questão é contrária, tá? Então, a gente tem, eu acho que já tem algumas perguntas aqui no Q&A, não sei se vocês... Gostar do que faz ou fazer o que gosta, uma definição dela tomar... Legal. Eu acho que tem Miguel, depois eu vou passar as perguntas. Pode, ao Tá final bom, da apresentação sua, da Veri, da Fabíola, eu vou direcionando as perguntas. Combinado, combinado. Então, quando a gente fala de solidão, é muito engraçado. A gente não se, diferente de outros países, isso é uma diferença que a gente da pesquisa em relação a outros países. O brasileiro é bem gregário, ou seja, a gente se socializa bastante, a gente não se sente sozinho no trabalho. Tem uma margem de 10% de pessoas que se sentem, mas a grande maioria sente que está acompanhada, mas ainda assim, eu acho que o grau de profundidade nos relacionamentos que a gente constrói no trabalho não é ainda como se gostaria para construir uma cultura sólida, positiva. Então, olha que engraçado, a gente convive, gosta de conviver informalmente, mas não necessariamente aprofunda, e essa é a reflexão que a gente trouxe através da pesquisa. Felicidade no trabalho, ou seja, quanto eu me sinto realizado, feliz naquilo que eu faço, também baixo. Tá? E aqui eu estou falando de grandes empresas, não estou falando de... Você pega quem participa do CONAR e estava envolvido no CONAR, essa pesquisa foi feita no Congresso Nacional de Recursos Humanos, estamos falando de grandes empresas com condições, com nível de benefício adequado, com a parte de segurança do trabalho bem manifestada, ou seja, não estou falando de pequenos players, né? Deixa eu só esconder aqui E emoções negativas. Também, isso é uma coisa interessante que, de modo geral, por mais que aqui a gente perguntou algumas coisas vinculadas à ansiedade. A ansiedade tem um nível alto, tristeza tem um nível baixo. Ou seja, de alguma forma, o brasileiro sabe lidar com esse aspecto, uma visão mais otimista frente à circunstância também por tudo que a gente passa, passou e passará, entendeu? Então, esse aspecto de emoções negativas, tristeza propriamente dito, não foi tão manifestado quando a gente participou da pesquisa, tá? Quem estava participando da pesquisa. Ansiedade, pelo contrário, e tem outras pesquisas que comprovam isso, que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E aqui já vou avançar. Então, isso aqui era só para mostrar como é que foi a pesquisa e o cenário. E aqui o cenário oposto, quando eu começo a construir uma organização positiva, orientada por um propósito que vai além do resultado lucro, ou seja, que contribuição eu trago para o meu cliente, para o meu ambiente, uma visão um pouquinho mais ampla. Olha que interessante essa pesquisa da Deloitte. Os níveis de inovação são 30% mais altos e a retenção de talentos 40% superior frente a empresas que são menos orientadas a propósito. Então, se eu quero trabalhar em inovação e disrupção, e a gente sabe que no mundo VUCA, e no Brasil não é nem VUCA, né? É MUVUCA, né? A gente costuma brincar aqui, que é muito mais instável e incerto, porque a gente tem outros fatores estruturais do país que exacerbam essa questão de incerteza, né? Então, eu querer trabalhar em inovação
exclusivamente com o aspecto de comando e controle, não trazer o aspecto de propósito para a mesa com mais frequência, é quase uma coisa impossível, tá? Vou trabalhar só sob pressão. Eu estou vendo que o final que está rindo aí, mas faz todo sentido isso. E o que a gente propõe nesse momento? Ou seja, qual que é o grande desafio nesse momento? E eu trouxe esse gráfico aqui, que eu acho que é bem interessante, porque a gente concentrou muita energia, e eu entendo isso e é super importante, e a base super forte da pirâmide na questão de estratégia e execução. Quando eu tenho que passar por um momento de incerteza e adaptação, é mais importante saber por que eu sou único, o que eu estou servindo, como eu quero me conduzir em termos de valores, princípio e visão, porque a estratégia e execução, eu tenho um grau de incerteza muito grande. Eu não sei quem está aí do outro lado, isso teve um stop para muitas linhas de negócio que tiveram que reinventar ou digitalizar com uma velocidade muito grande. E eu vejo, conversando com as pessoas, e acho que a Fabíola vai trazer isso também, que a cola que sustentou uma quebra de execução e de estratégia foi o fato de ter uma cultura mais sólida, em que os valores estavam manifestados, eu ter condição de manifestar, agora é a oportunidade de manifestar aquilo que eu tinha colado na parede como missão, visão e valores. Então, o que a gente enxerga não é deixar de lado a estratégia de execução, mas, num primeiro momento, reforçar esse aspecto. Então, quando eu preciso revisar estratégia e execução, ou seja, quando está tudo nebuloso, inclusive para os líderes, e até ter esse grau de transparência de manifestar que a gente não tem total clareza do que vai acontecer, eu preciso manifestar pelo menos quem eu sou e o que eu posso fazer, como é que eu quero me conduzir diante da situação. Então, essa questão de visão, valores, princípios e propósito precisam estar muito claros. E nessa hora, transparência é fundamental. E eu vejo, inclusive, empresas que não tiveram condição de manter os seus colaboradores, aquelas que foram transparentes frente à circunstância e o plano de mitigação estava claro para todo mundo, até a resposta de quem teve que ser desligado foi positiva, com comentários positivos no Glassdoor, no LinkedIn, etc. Então, e quem fez o contrário, às vezes até numa condição de estrutura parecida, mas não tinha transparência, a resposta é contrária. Qual que é o papel do líder na construção dessa cultura? E aí, com isso, eu já vou encerrar a apresentação. Garantir um convívio agradável, construir um relacionamento seguro. Eu acho que tem uma oportunidade agora nessas one-to-ones, de ter mais contato, de saber quem são as pessoas, aprofundar o relacionamento com elas. E se entender mais do que o motorista com um papel de controlador de voo. Eu acho que nessa altura em que a gente vai precisar colaborar de maneira menos comando e controle, menos hierárquica e muito mais horizontal, colaborativa, o papel que eu tenho, olha, as pessoas vão traçar o plano de voo delas dentro da organização, dentro do desafio. Eu, como controlador de voo, só vou estabelecer uma orientação para saber que se não tem algum choque importante ali, mas eu não vou assumir uma posição de comando e controle só de capitão do barco, porque eu não vou ter tempo de inovar nem de responder com velocidade os desafios que surgem se a gente não conseguir trabalhar em rede. Então, é isso que eu quero propor como construção da cultura organizacional positiva e, claro, mais do que traduzir estratégia, fazer com que aquilo tenha sentido para os outros. Ou seja, procurar ouvir os outros, o que eles valorizam, o que eles querem manifestar, como é que eles querem contribuir e, a partir daí, começar a construir a cultura de maneira conjunta, ou seja, dar espaço para as pessoas se manifestarem e terem autonomia para proporem coisas novas. E tem tecnologia hoje para fazer isso mesmo em grandes organizações, ou seja, dá para você dar voz às pessoas usando tecnologia, é até um modelo de estrutura de trabalho. Você decide trabalhar em squad, a pessoa tem mais autonomia para trabalhar de uma maneira, sentir que está colaborando, sem tanta burocracia e engessado. Todo mundo vai mudar para o formato ágil? Não acredito. Mas eu começar a migrar para esse cenário, onde eu estou trabalhando uma coisa que seja mais significativa, mais orientada a propósito, proporcionando emoções positivas, investindo em aspectos de engajamento, ou seja, dando espaço para que essas pessoas tenham autonomia. Inclusive, engajamento vai ter 3 elementos importantes para a gente trabalhar: autonomia,
competência e o quanto eu estou conectado com as pessoas que trabalham ao meu redor. Então, é esse overview que eu queria trazer da pesquisa, do trabalho que a gente fez. A gente tem um link depois que eu posso passar para vocês para baixarem a pesquisa. Eu até vou, em algum momento, colar no chat para que a gente possa compartilhar esse material, para ver a profundidade do que tem lá. O que eu quero comentar e já abrir para a Fabíola, para a Veridiana e para o Finóquio comentarem a partir daqui, as perguntas e comentários de vocês, que eu acho que todo esse cenário que a gente vive é uma oportunidade para a gente repensar a forma que a gente está trabalhando e o quanto esses aspectos podem trazer resiliência para enfrentar situações difíceis que nós estamos vivendo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje e agora vamos conversar, bater um papo. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Fabíola, quer comentar um pouquinho, fazer suas considerações? Depois, logo em seguida, a Veri. Obrigado, Fabíola, por compartilhar um pouco do seu tempo, que eu sei que não tá tão fácil a sua agenda conosco. Agora sim, vamos lá. Olá, boa tarde. Obrigada, Finóquio. Obrigada, Veridiana. Obrigada, Miguel. Honra compartilhar essa mesa com vocês. Esse tema de gente sempre nos inspira, né, Finóquio? Estamos sempre aí rodeando pessoas e é uma honra participar dessa mesa e dessa live com vocês. Me apresentando, para quem não me conhece, sou Fabíola Lencastre, psicóloga, psicoterapeuta, sócia fundadora da FETA, Recursos Humanos. Estou como presidente da Associação Brasileira de RH aqui no interior do estado de São Paulo e milito na causa de gente há pelo menos 24 anos. Então, isso é que me inspira por vários desses papéis que assumo e que me leva à curiosidade em torno do tema. E, Miguel, assim, sensacional a pesquisa. Devo dizer que desnuda os nossos olhos em torno de temas tão relevantes na Caixa de Recursos Humanos, né? Quando falamos de premiar um público tão estratégico como se levam os diretores, gerentes, enfim, da área de gente, que cuidam de gente, e que tiveram constatados aí na pesquisa resultados tão medianos e quase marginais em temas ligados à questão de saúde, engajamento, realização, significado, enfim, isso é no mínimo um ponto de alerta para nós, né? Já as pesquisas do Gallup acusam o desengajamento em torno de 85% dos nossos profissionais, e esse é um tema que tem premiado as nossas preocupações também na associação e conteúdos para que a gente possa inovar nesse caminho. E aí, pensando a respeito da nossa apresentação, né, eu fiquei pensando, o que será que nós estamos errando? Que ingrediente é esse que está faltando no bolo, né? Será que as nossas orientações de liderança e os nossos modelos, eles ainda estão obsoletos para a demanda de pessoas que estamos gerindo, né? Será que nós temos que rever o modelo de gestão? Ou será que nós temos que rever o modelo inovador das relações, como já tem sido proposto ao longo da nossa jornada de recursos humanos? É claro que as áreas de RH estão atentas aos open spaces, com espaços mais inovadores, coloridos, incentivados por criatividade, mesas de pimbolim, chopeira, enfim, mas será que isso de fato revela uma relação inovadora dos nossos times? Né? É fato que estruturas mais orgânicas, menos impositivas, já estão acontecendo e é necessário que a gente traga para a receita desse bolo, né? Nós mudamos as estruturas e a orientação precisa ser mais orgânica. Sem isso, nós não conseguiremos dar movimento a todo esse processo de produtividade, performance, enfim. E lógico que um tema central, como o Miguel já citou, e depois a Veridiana poderá falar também, comunicação. A comunicação é a chave dentro das nossas organizações, sem a qual, com ingredientes de honestidade, de clareza, nós não conseguiremos gerar essas mudanças.
E aí, nesse mote de falar um pouco a respeito da pesquisa e do que nós temos visto enquanto performance do RH, performance de times e de pessoas, eu gosto de escutar, né? E tenho escutado muito, tenho escutado de todos os lados, né? Tenho escutado dos nossos clientes, tenho escutado dos colegas da associação e dos associados, tenho escutado dos pacientes também, que performam na área de trabalho, estão no site terapêutico, e tenho escutado também meus filhos, que para mim são um motivo de inspiração quando a gente fala de carreira e futuro, que está logo ali. E preparando aqui a minha apresentação, estava num ambiente silencioso, o meu mais novo, de 8 anos, o Luca, inaugurou o espaço de escritório e disse assim, nossa, por que está tanto silêncio aqui? Nossos ambientes agora de home office, né, não tem tanto silêncio assim. E o Luca disse assim, o que você está fazendo, mamãe? Eu disse, estou aqui estudando a live de amanhã e montando um pouco do meu conteúdo. Ele falou, uau, você vai fazer uma live, posso convidar meus amigos? Pode, só não sei se o tema vai ser relevante para vocês, né? Ele falou, mas vocês vão falar do quê? Eu disse, vou falar de trabalho, falar do que engaja pessoas, do que faz a gente feliz. E ele disse assim, mas você é muito feliz no seu trabalho. Eu disse, sou, filho, sou muito feliz, mas por que você acha que eu sou feliz? Mamãe, eu vejo você acordar cedo e você sai feliz e chega feliz, eu acho que o seu dia é muito bom, é muito feliz. Eu disse, é real, meu dia é muito feliz. Ele falou, eu também vou ser muito feliz no meu trabalho. Eu disse, é? Por que você vai ser feliz? Ele falou, eu vou ser jogador de futebol. E eu disse, legal, você vai ser jogador de futebol, isso você acha que vai ser feliz por quê? Ele falou, não, espera um pouquinho. Eu sei que vai ser difícil, mas eu sei perder. Muitas vezes a gente vai perder, né? E a gente também tem que treinar muito, mas sabe de uma coisa? Eu me sinto tão bem quando eu treino muito. Falei, legal, esses são pontos que você vai ter que percorrer mesmo. Mas e o que é mais legal? Ele falou, mamãe, a emoção de você estar dentro do campo, com todos os seus colegas, no mesmo objetivo, é muito legal. Isso vai me fazer muito feliz no trabalho. E aí logo chegou o mais velho, e o mais velho tem 11 anos, e falou assim, bom, vocês estão falando de trabalho, meu negócio é outro, você é médico, né? Eu disse, e você imagina os desafios, né, Enzo? Porque agora, a pandemia, veja o acometimento, né, dos médicos, e ele disse assim para mim, mamãe, o que é legal de ser médico é porque você não olha só para você, você olha para o outro. E aí, quando eu falo dessa escuta ativa, do que vocaciona os propósitos de todas as nossas gerações de trabalho e carreira, enfim, vejam coisas simples que nós não podemos deixar de visitar, né? Nós estamos falando de times de alta performance e times diferentes, nós estamos falando de engajamento, nós estamos falando de felicidade, de propósito, enfim. E aí, as minhas considerações, elas vêm em torno de algumas caixas que nós não podemos deixar de ver, né? A pandemia inaugurou uma ação de home office que até então estava em especulação dentro dos nossos recursos humanos e pelos nossos gestores. Estávamos preocupados com os resultados do home office. E, de repente, o work from home, que é o trabalho em casa, nos atropelou e os nossos times estão dentro de casa. E nós, que somos recursos humanos, precisamos olhar para esses times agora como times que devem performar em equipe, que não devem deixar a peteca cair em produtividade, que devem ter colaboração e devem permanecer numa comunicação clara, efetiva, enfim. Né? Nós olhamos para toda essa orientação dos times em casa e os RHs não podem deixar de olhar para a questão prática. As nossas ferramentas de assessment e competências mudaram. A nossa avaliação de soft skills também mudou. Nós precisamos continuar olhando para o mapeamento de pipe de talentos, revisão de modelos de trabalho, employee experience para retenção, enfim. E agora o RH está, mais do que nunca, junto com o board da empresa, avaliando o risco. E não risco só do negócio, mas risco de pessoas. Né? Então, esse olhar sobre o indivíduo, que o RH já se compromete há tantos anos, passou a tomar uma dinâmica diferente também nesse momento da pandemia. Foco em pessoas, foco em
produtividade, foca em engajamento, em felicidade, mas também em medos, né? É real que a pandemia, ela inaugura alguns comportamentos nas organizações e que já estão sendo orientados, como prática de higiene, o uso do distanciamento social, enfim, atividades práticas que antes já eram de alta performance e que hoje é importante que se torne prática no dia a dia do indivíduo na sua casa, junto à sua família e tudo mais. Mas também nós temos observado que o modelo da comunicação mudou. Nós trouxemos o CEO para dentro da nossa casa. Grandes incorporações como Natura, Ambev, têm revelado que o sucesso do seu movimento está na fala de resultados e resultados objetivos de dia a dia dos seus C-levels, que estão trazendo a informação clara e a segurança para os seus times, né? Sem contar os demais níveis que estão exercendo uma comunicação objetiva e real em torno da questão não só do trabalho, mas do tema da pandemia. É claro também que as empresas estão preocupadas em oferecer estruturas de trabalho, tecnologia, softwares, internet, cadeira, mesa, para que seus colaboradores se sintam bem, tá? Práticas como orientação de atividades físicas como yoga, meditação, academia, enfim, dentro de casa, também tem sido um eixo para equilíbrio de atividade física junto aos times. Da mesma forma que atividades nutricionais, organização de finanças, happy hour virtual, e tudo isso pensando em pessoas. Tá? E tudo isso pensando em manter essas pessoas num eixo de equilíbrio, de engajamento e motivação nesse momento de especulação e de dor. Tá? Temos visto também orientação para acolhimento das crianças e dos filhos no dia a dia. Nós não podemos esquecer que nesse momento nós somos modelos reais para os nossos filhos do significado do trabalho. Se nós exercemos nesse momento um estresse em torno do tema pelo home office, nós estamos ensinando que trabalho é um estresse, que trabalho é uma ansiedade, que trabalho é uma angústia. Então, temas relacionados à qualidade de tempo com os filhos, organização de tempo com os filhos e até sensibilidade e empatia escutativa em torno da nossa família têm sido ministrados de forma pedagógica junto aos nossos times e colaboradores. O ponto alto, e Miguel colocou algumas vezes, é a questão do atendimento psicoterapêutico dos nossos profissionais e dos nossos times também. Eu tenho exercido esse papel, tenho tido a oportunidade de estar junto com os times de algumas empresas, e é muito válido tudo que nós temos escutado em torno da ansiedade, não só com relação à pandemia, mas com relação aos modelos, né? É fato que a Organização Mundial de Saúde acusa hoje, né, antes da pandemia, 18 milhões de brasileiros sofrendo transtorno de ansiedade, e esse é um índice preocupante. Muitos dos nossos afastamentos permeiam esse tema, e não é diferente o que se escuta junto ao site terapêutico quando você está numa orientação de escuta dessas pessoas. O novo do home office também inaugura muitas ansiedades. Eu cheguei a escutar de gestores: eu não sei se a minha gestão é eficiente quando eu estou no home office. Eu cheguei a escutar de colaboradores: eu não sei se meu resultado é eficiente para o meu gestor quando eu estou em home office. Eu cheguei a escutar: Fabíola, depois de 10, 15 anos, eu estou conhecendo os meus filhos numa oportunidade de home office. Eu cheguei a escutar: nesse momento eu estou conhecendo o meu parceiro, eu estou conhecendo a minha parceira. Quer dizer, a estrutura de home office, ela não só inaugura um outro modelo de trabalho, sim, que busca junto às suas ferramentas engajamento, felicidade e produtividade, mas ela também desvenda questões pessoais que não podem estar fora do eixo de análise do ser humano, porque, obviamente, permeiam as nossas organizações, né? E, para terminar, eu trago um dado também interessante, que
todo esse movimento, ele desperta no mundo uma orientação de solidariedade, e esse é um aspecto do ser humano muito positivo, né? Então, nós temos visto aí grandes empresas com movimentos de doação e com movimentos de compaixão, enfim. Empresas com esse movimento também no cunho organizacional, então, empresas grandes se aliando a empresas de startups que, obviamente, estão lidando com esse movimento com muito mais eficiência, porque já militam na área da informática, já têm os seus ambientes em home office e já sabem lidar com esse contexto. Então, as empresas de startup estão entrando dentro das grandes organizações e ensinando esse movimento também para as grandes organizações, da mesma forma que as grandes organizações também estão dando espaço para pequenas empresas e acolhendo demandas especialistas para que essas empresas se mantenham em atividade, enfim. Eu acho que é um pouco essa contribuição que eu gostaria de trazer. Acho que temos vários olhares aí em torno do tema e espero ter contribuído e vamos agora para as perguntas. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Fabiola. Eu acho que você trouxe alguns conceitos muito importantes para a gente, né? Que essa questão do olhar da questão humana, né? Porque não só as empresas hoje estão encarando novos desafios, mas os próprios colaboradores também estão encarando novos desafios dentro das suas casas. E a gente percebe diversos indicadores aí com relação à repercussão desses desafios na vida das pessoas e como tem impactado em questões familiares, questões pessoais, questões sociais, inclusive, né? Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente consiga entender as pessoas de uma forma mais holística do que simplesmente olhar para a produtividade que ela entrega diante de uma situação. Super legal. Fabiola, daqui a pouco tem algumas perguntas que eu queria compartilhar contigo. E Veri, bem-vinda. A Veri, ela acho que tem uma grande oportunidade, porque muitas das decisões, né, que o mundo corporativo, que as empresas têm tomado, hoje elas têm uma certa, sempre tiveram, mas hoje de uma forma talvez mais intensa, um certo respaldo da área legal, né, da área de labor. E eu acho, Veri, que você tem visto muitas coisas dentro da estratégia de gestão de pessoas. E quais os desafios que vocês têm visto, que acho que vale a pena compartilhar do ponto de vista da cultura positiva ou não. Valeu, Veri, bem-vinda. Olá, boa tarde. Bom, eu fiquei surpresa quando eu recebi o convite para participar desse webinar. Como uma advogada trabalhista, eu vivo uma certa cultura, né, dentro do escritório, né, esse ambiente da cultura dentro do ambiente corporativo, mas falar com dois nomes de peso que entendem muito do assunto me deixa uma saia justíssima. E aí eu fiquei aqui um pouco pensando, né, o que eu poderia também contribuir, né, nessa discussão, nesse momento, quando a gente pensa em cultura positiva. Eu sempre digo que o meu principal interlocutor é o RH, né? Com gestores de RH que eu lido no meu dia a dia, né? E dentro desse momento trágico que não encontra precedentes, né, da Covid-19, eu tenho percebido e me apercebido de que as empresas que têm um tratamento ou uma tratativa que valoriza as regras de transparência junto aos seus colaboradores, tem enfrentado melhor alguns percalços nesse cenário em que o desemprego ronda, né, em que as pessoas estão sob um estresse muito elevado. Porque quando a gente olha a pesquisa, eu me entristeci com essa pesquisa, né? Essa pesquisa, ela traz alguns aspectos que mostra para a gente o quanto ainda a gente tem que evoluir. Mas também ela pode sinalizar o quanto ainda a gente precisa ressignificar o trabalho. E talvez esse seja o momento de uma ressignificação do trabalho. Para mim,
e aí é a minha percepção, as relações de trabalho, elas mudam, assim, elas vão sofrer uma mudança muito grande pós-Covid-19. E a gente vai ter que estar preparados para isso, né? A Fabíola bem colocou já a questão do home office. Trabalho remoto já existia, né? Isso já estava na legislação trabalhista. Mas a gente sempre teve algo do ressabiado, né? Do trabalho remoto. E a gente se apercebeu que nós temos condições, sim, de trabalhar remotamente. Nós temos condições, sim, de estabelecer relações com os nossos colaboradores, pautados no respeito, na confiança, ainda que não presencial. Então, eu acredito que as relações de trabalho, elas se reinventam a partir desse cenário da Covid-19. Mas o que eu queria trazer efetivamente para essa nossa discussão, e é só uma pincelada, é o seguinte: quando eu penso em cultura positiva, eu sempre penso assim, em menos estresse, né? Tudo que é positivo te ajuda a construir, a ter repertórios de ações que acabam aumentando até a sua resiliência para momentos como esse, né? Mas no momento em que a gente está sob estresse, o momento em que a gente não sabe o que vai acontecer, onde os trabalhadores estão num quadro de incerteza muito grande. O que as empresas têm feito ao se utilizar desses mecanismos que o governo nos trouxe, né, para proteger renda, para proteger emprego? Olha, eu garanto o seu emprego por 2, 3 meses, né? Ou por um período de uma estabilidade em que o governo também vai arcar com a renda que efetivamente você está perdendo por reduzir salário ou suspender contrato. Então, olha só, o trabalhador hoje, ele está sob um estresse muito grande. Ele precisa entregar, né? Ele precisa buscar os resultados, mas como fazer isso? Né? Como é que o trabalhador, como é que está o trabalhador nesse momento? Então, entendo que a medida para a gente perpassar essa crise e os trabalhadores, pelo menos a gente dá um alento maior para os trabalhadores nesse momento, efetivamente, primeiro 2 pilares, né? A confiança e o respeito, e depois como eu me comunico com esse trabalhador. O quão mais transparente eu for com os meus colaboradores, tanto melhor. Eu consigo engajá-los e talvez consiga fazer com que eles percebam que a empresa está sendo leal, né? Esse parâmetro da lealdade, a empresa não vai poder mascarar, né? A crise está aí. Eu tenho algumas empresas que estão bem, outras empresas que não estão tão bem e outras que estão péssimas. Mas eu preciso passar o real cenário para os meus trabalhadores, ainda que isso possa causar frustrações. Eu tenho dito, todo mundo vai sair frustrado, né, em relação trabalhista, né? Então, tanto os empregados quanto os empregadores. Mas se eu conseguir estabelecer uma comunicação clara, transparente, precisa, eu tendo a engajar melhor esse meu colaborador. Nós vivenciamos aí os últimos 40 dias de medidas provisórias que tentam regrar as relações de trabalho, em que o trabalhador é uma peça, né? Então é assim, reduzo jornada, suspendo o contrato, o governo entra com uma parcela, vou tentar fazer um banco de horas diferenciado, e o trabalhador. O RH tem vários mecanismos para serem manejados nesse momento. Mas como é que eu estou comunicando cada uma dessas medidas para os meus trabalhadores? Para que eles entendam o porquê eu, empresa, preciso me valer de cada uma delas. Então, a ideia desde o início, e aí também essa é a forma que eu tenho de advogar, e porque eu acredito piamente nessa regra da transparência, criemos políticas, compartilhemos tudo isso com os nossos trabalhadores. Não tenho mais quadro de aviso, mas tenho como mandar aviso por WhatsApp, tenho meios telemáticos, preciso estar próximo dos meus colaboradores.
Esse é um momento que a transparência vai fazer a diferença. E o que eu tenho notado é que as empresas que têm se valido dessa prática têm conseguido, na medida do possível, é claro, porque você não tira o estresse desse colaborador, mas você consegue minimamente deixar esse colaborador num grau de tranquilidade maior, né? E como é que isso tem sido feito no dia a dia? Crio políticas para cada uma das medidas que eu, empresa, estou adotando, compartilho isso com os meus colaboradores, tento evidenciar a todo momento e registrar isso com o meu colaborador, porque a legislação, muito embora tenha o trabalhador como um hipossuficiente, né? Eu preciso do Estado para regrar as minhas relações trabalhistas, ou eu preciso do sindicato para poder defender aqueles trabalhadores. E nesse momento da Covid-19, vários pontos são trazidos como uma negociação com o próprio colaborador. Então, eu também empodero esse trabalhador, ainda que o tenhamos como hipossuficiente para a lei, mas que a gente empodere verdadeiramente, né? Que eu consiga estabelecer com o meu colaborador de dizer, olha, eu vou ter que fazer um banco de horas para compensar daqui 18 meses, porque a economia não vai alavancar quando a crise terminar. É só por isso que a gente vai ter que abastecer esse prazo. Eu vou ter que fazer um home office, e um home office da noite para o dia, porque eu preciso preservar não só você, trabalhador, mas como a sua família e a coletividade. Eu preciso suspender o seu contrato de trabalho, ainda que isso tenha um impacto no teu bolso, mas porque eu quero preservar esse posto de trabalho. Então, eu acho que esse diálogo com o trabalhador, ele é muito importante. Ele pode não ser algo derradeiro, mas que ele vai contribuir para a gente apaziguar esse momento de estresse que os trabalhadores vivem, para mim, sem sombra de dúvida. Então, o que eu tenho para contribuir é o que eu estou vivenciando, né? As empresas que conseguem, estão conseguindo estabelecer regras claras e transparentes com seus times, têm conseguido passar melhor por essa crise. Agora, ao cabo de tudo isso, certamente, as relações serão outras, né? Eu já tenho para mim que o home office vai ser algo que as empresas vão repensar, e vão repensar com todo carinho, né? A possibilidade das pessoas. Eu não gosto muito de falar em felicidade, mas assim, eu posso hoje entender que eu posso trabalhar dentro de casa e ser feliz com a minha família e estar ali curtindo os meus filhos. Posso organizar minha rotina de trabalho, o horário do meu trabalho. Tem coisas novas que são muito ricas, né? O que se estabelece dentro desse novo mundo do trabalho. É claro que a gente, ao término de tudo isso, a gente sabe que a gente vai colher frutos muito amargos, né? Um desemprego muito grande. Então, como é que a gente também vai lidar com tudo isso? E mais do que isso, lidar com a angústia desses trabalhadores, eles não terem a certeza se os postos de trabalho, depois de terminada a estabilidade, para aqueles que estão com contrato suspenso ou com redução de jornada e salário, se aquele posto de trabalho vai estar lá. Então, essa lealdade, né, que vem aí de um respeito, que vem de uma relação de confiança, ela precisa existir mais do que nunca, né? Para a gente conseguir superar tudo isso. Então, na minha visão, esse é o mote, né? Eu preciso ser muito transparente nesse momento. E eu preciso apoiar, de fato, os meus colaboradores. E algumas empresas, a gente percebe, e falando mais em chão de fábrica, eu sei que a pesquisa pegou um nível mais alto, mas eu hoje estou muito dentro do RH para pensar em alternativas para postos de trabalho de chão de fábrica. E aquele trabalhador do chão de fábrica é o trabalhador que hoje ele sente a preocupação da empresa com a questão sanitária, ele percebe que ele tem o álcool gel, ele percebe que tem o isolamento dentro do refeitório, que os times estão reduzidos. Essa percepção é muito bacana, né? A empresa está, sim, ocupada neste momento em manter
a sua estrutura e garantir um ambiente de trabalho rígido, um ambiente de trabalho saudável na medida do possível do que a gente vive nessa pandemia. E esse cuidado também, ele se afigura extremamente importante nesse momento, né? Então, para mim, é a transparência e o cuidado que vão aí definir as relações de trabalho nesse período da Covid, e depois, para mim, como é que a gente vai ressignificar o trabalho pós-Covid-19. É isso. E talvez, Finóquio, aí você fale mais de cultura dentro do nosso universo, que daí eu deixo que quem manja disso é você. Na verdade, assim, perto da Fabíola e do Miguel, nós somos meros curiosos, né, no assunto. Acho que a Veri está falando isso porque no escritório, no Finoc Ustra, a gente há 18 meses, nós estamos fazendo um trabalho de ressignificação, né, do trabalho, como a Veri comentou. Eu não iria me ousar a comentar algumas coisas em função aí de especialistas no assunto, mas, Miguel, tem uma pergunta aqui que depois eu vou repassar para você e para a Fabíola, que é da Roseli Fernandes, que eu vou me dar a liberdade de responder um pouquinho e depois eu gostaria que vocês complementassem, tá? Percebo que muitas crises ocorridas nesse momento turbulento, diz ela, ocorrem com gestores que não conseguiam passar aos colaboradores a missão e visão e propósito da empresa, porque eles não acreditavam, mas mesmo assim estavam felizes. Eles eram um filtro negativo e a pergunta dela é como superar isso. Eu vou passar um pouquinho a minha percepção sobre isso, depois gostaria que vocês comentassem, tá bom, Fabíola, Miguel? E Veri também, fica à vontade. Eu acho que a Veri usou um termo aqui, que é a ressignificação do trabalho. E para que o trabalho seja ressignificado, é importante que o ser humano ressignifique a vida dele, né? Porque o trabalho é uma consequência natural da vida dele. E eu percebo que talvez a Covid, para aqueles que estão dispostos, né, a evoluir, a crescer e de alguma forma tirar algum resultado com tudo isso, que o Covid de fato é uma ressignificação da vida. Quantas pessoas, como comentou a Fabíola, estão tendo a oportunidade de conviver com o cônjuge, né, conviver com os filhos. E muitas pessoas estão mudando a escala de relevância daquilo que para elas era importante, né? Aquilo que para elas tinham valor. E dentro dessa ressignificação, entrando um pouquinho na questão de missão, visão e propósito, e aí eu posso falar um pouquinho da experiência do escritório, é que eu enxergo que existem empresas, e eu vou separar em dois momentos distintos, que não são tão radicais assim, mas só para fins de manifestação, de conclusão, eu vou separar em dois momentos, que são as empresas que sempre focaram em estratégia e execução dos negócios, né? E são as empresas que sempre focaram em estratégia e execução dos negócios, mas que ao longo dos últimos anos têm focado em termos de valores, propósito, visão, missão, enfim, todos aqueles itens que compõem a ideologia. Para mim, existem empresas que simplesmente deixam na parede aquela ideologia, e falo isso também não só pela minha experiência dentro do Finoc Ustra, mas também como conselheiro de outras empresas. E que aquela plaquinha com a visão fica lá, né? E se você pergunta para qualquer colaborador, ninguém sabe o que está escrito lá. É como se um pai de família ou uma mãe, né, colocasse uma plaquinha no quarto dos filhos e os filhos fossem ser educados por aquela plaquinha e não pelo exemplo dos pais. É impossível, né? Os filhos vão seguir os exemplos dos pais. Como os colaboradores vão seguir o exemplo dos seus líderes. É natural. Então eu percebo que essas empresas, nesse momento, como comenta a Roseli, elas estão realmente passando por um processo de grande dificuldade. Não, principalmente porque esse engajamento, ele advém bastante dessa falta de responsabilidade e cooperação numa empresa que não tem os valores e que não tem a ideologia clara.
E isso é natural, tem diversas pesquisas nesse sentido. Porque quando a gente não tem a ideologia clara e de forma objetiva, né, a ideologia ela passa a ser subjetiva, ela passa a ser interpretada por cada uma das pessoas de uma determinada forma. E essas pessoas, dentro do subjetivismo dela, acabam construindo a cultura, que não necessariamente é aquela cultura que se deve ter como prioridade. Então, essas empresas que nunca valorizaram a questão da ideologia, eu sinto que estão passando por muitas dificuldades e que esse subjetivismo, né, da cultura, o subjetivismo dos valores e do porquê que eu estou aqui, para que eu estou aqui, está aflorando e realmente a gente tem aí um desafio para como cuidar dessas pessoas. Por outro lado, daí existe aquelas pessoas que estão num outro patamar, aquelas outras empresas que estão num outro patamar, que são as empresas que têm trabalhado muito a questão da cultura e que têm feito os treinamentos e desenvolvendo ações para que a estratégia e a execução sejam bem feitas, mas dentro de algo que seja um objetivo maior. Acho que o Fred Kaufman fala bastante sobre isso. E construir uma cultura não subjetiva, mas uma cultura comum dentro de cada um, porque o que constrói a cultura é cada uma daquelas pessoas que está lá. E a partir do momento que a gente deixa o aspecto subjetivo e passa para o objetivo daquela cultura, a gente consegue ter aquilo que vocês falaram, que para mim é extremamente importante, que é a comunicação, que é a transparência, que é a empatia. Eu acho que só é possível comunicação eficaz, empatia, cooperação, até o sentimento de solidariedade, quando a cultura ela sai do subjetivismo. Porque senão cada um age de uma forma, às vezes até buscando o melhor, mas cada um agindo de uma forma, a gente acaba criando uma torre de Babel. E para a gente aqui no escritório, falando um pouquinho do escritório, que eu acho que se eu pudesse resumir um pouco a questão da cultura positiva, é que, além da falta de clareza e falta de valores, criar esse desalinhamento, eu sinto que a cultura positiva, é o trabalho que a gente tem feito aqui no escritório há 2 anos, ela tem como a principal referência, o principal muro de arrimo, quando a alta liderança entende os propósitos individuais de cada uma das pessoas que compõem aquele corpo, os propósitos individuais, os anseios, as percepções com relação ao objetivo de vida, não só profissional, mas objetivo de vida, e conseguem fazer com que esses pontos positivos dessas pessoas, esses anseios, sejam colocados num nível comum para a empresa. Eu acho que esse trabalho, talvez, seja o trabalho mais importante, que é permitir, principalmente agora, em termos de gestão de crise, que as pessoas possam manifestar o que elas têm de melhor, dentro de um objetivo comum, dentro de um objetivo maior. Mas como que os líderes vão fazer isso se eles não sabem os anseios das pessoas? Muitas vezes não sabem nem dentro do anseio profissional. A gente às vezes pega o PDI de um líder, o PDI de um subordinado, às vezes é desconhecido pelo líder dele, dentro da ótica profissional. Da ótica pessoal, então, é mais distante ainda. Então, quando a Veri falou da ressignificação do trabalho, eu aqui realmente acredito nisso, que é a ressignificação do trabalho, mas num aspecto bem amplo da vida. Os líderes começarem a assumir esse papel, como você disse, Miguel, você usou um termo aqui de controlador de voo, né? Para que as pessoas possam realmente seguir voo, conseguirem voar, alinhado com todos esses aspectos dos valores, da cultura, da missão, enfim, da ideologia em geral. E sobre propósito, que acho que hoje se fala muito, né, sobre propósito, mas eu vejo sempre 2 vertentes do propósito. Até o Alessandro Galvão fez um comentário aqui que acho que isso vem ao encontro que ele estava comentando, que é o propósito daquilo que faz sentido para a vida de alguém, ou seja, eu vou fazer simplesmente o que eu gosto, né, e aí pouco me importa, né, o resto, ou eu faço o que eu gosto, ou talvez eu possa fazer aquilo que eu não gosto
que esteja dentro de um objetivo maior. Dentro que eu faço aquilo que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu contribuo para o bem-estar dos meus parceiros de trabalho, eu contribuo para gerar algum efeito melhor na sociedade. Então, acho que, para resumir, e você falou lá no topo da pirâmide, né, Miguel, no propósito, né, na ideologia, eu acho que as empresas que estão muito distantes disso vão sofrer consequências drásticas e inevitáveis, porque é um trabalho de mudança de cultura, não se faz do dia para a noite. Mudar o ser humano talvez seja uma das coisas mais ousadas e difíceis que existem. E ninguém vai sair agora virando um líder que inspire pessoas do dia para a noite. Já aquelas outras pessoas que já têm essa cultura estruturada e que já têm que já eliminaram esse subjetivismo, né, dos seus colaboradores, elas tenham mais facilidade para poder permitir que as pessoas passem com menor ansiedade, com menor desespero, com menor apatia por todos esses momentos que a gente está vivendo. Porque, no final das contas, todos tendo esse objetivo comum, as pessoas acabam se fortalecendo. Como você disse na pesquisa lá da Harvard, as pessoas que têm dentro do ambiente de trabalho verdadeiras amizades, aquilo acaba gerando um maior engajamento e retenção. Pessoal, falei várias coisas, né? Desculpem, Miguel e Fabiola, me perdoem caso eu tenha cometido algum... Não, imagina. Na verdade, propriedade, mas estou falando da minha experiência aqui. Pinocchio, especialista é quem consegue executar isso no dia a dia, tá? Não é só quem estuda o tema, tá? Isso é um grande desafio. Eu queria comentar uma coisa interessante, frente ao que você comentou sobre a construção de uma cultura. Tem um tripé no comportamento individual em direção àquilo, mas você falou uma coisa de subjetividade que é muito interessante. Como é que as pessoas têm... Que rituais eu construo no dia a dia, em termos de processo mesmo, sabe? Para valorizar, para manifestar aqueles valores do dia a dia. Como, que coisas eu faço? Se eu sou disciplinado, será que eu arrumo a cama na hora que eu acordo? Eu dou um exemplo de casa assim, mas qual é o exemplo que eu dou em coisas manifestadas no dia a dia, de modo que quando o líder é substituído, aquilo está tão consolidado em termos de manifestação de valor, que a pessoa não fica dependendo do perfil de uma pessoa, porque a gente sabe que com toda essa mudança e outra atividade, se eu cair para o subjetivo, talvez você seja um grande líder, e quem vai te substituir? Vai perder o valor da empresa? Então, o que eu tenho visto, e tem modelos de negócio já começando a incorporar isso, que dentro do modelo de negócio, manifestado no modelo de negócio, na maneira que os processos são conduzidos, eu tenho manifestação desses valores que eu quero colocar. Então, é muito interessante. E respondendo o comentário do Alessandro Galvão sobre encontrar significado, tem duas formas de encontrar significado no trabalho, que é bem interessante. Uma é na atividade em si, ou seja, eu tenho vocação para aquilo, eu tenho muito prazer, eu faço aquilo que eu gosto. E a outra é na contribuição que o trabalho traz, é significado do trabalho. Eu posso fazer uma atividade que não me traz muito prazer, mas eu saber que aquilo contribui para alguém, ou que o ambiente que eu estou é um ambiente construtivo, positivo, e que eu vou poder aspirar outras coisas a partir dali, eu manifesto aquilo, até mesmo aquilo que eu não gosto. Porque vai ter um percentual das atividades que eu executo, e é normal isso, que vão ser burocráticas, chatas, e até conflituosas dentro do processo, mas eu consigo ter o bigger picture, eu enxergo para aonde aquilo vai levar e o que é necessário. E dentro desse momento, talvez significado seja o fator mais difícil de desenvolver na organização a longo prazo e o que a gente mais precisa hoje. Então, quem trabalhou isso antes está em vantagem competitiva, sem dúvida. Ou seja, vai conseguir navegar melhor nesse mar turbulento e incerto, porque eu construí uma certeza, você com o Pinocchio, eu com a Fabiola, eu com a Veri. Então, se essa certeza entre a gente foi construindo ao longo do tempo, eu consigo navegar melhor. E isso não se faz só do ponto de vista do comportamento, mas também do processo. E, inclusive, Veridiana, do ponto de vista governança, ou seja, eu estou construindo que políticas? Como é que são aquelas políticas que contribuem para quê? Como é que e as relações... Vai estar tudo meio que vinculado dentro disso. Tudo derivado desse guarda-chuva dos valores, propósitos e missão. E, inclusive, a gente fala de produtividade, não sei
vocês viram a questão de diminuição de dias, né, de trabalho. Estão começando a estudar isso, e eu acho que isso vai acontecer com mais frequência, ou seja, produtividade não são as horas dedicadas, né? Então, a Microsoft no Japão fez isso antes da Covid, com aumento enorme de produtividade e redução de 23% do consumo de energia do escritório, porque as pessoas estavam em casa, eles conseguiram dar um apoio a eles. Então, tem um cenário na forma como a gente trabalha que vai impactar todos os processos. Então, acho que vai manifestar dessa forma. Se eu tenho um grande guarda-chuva de propósito, valores e missão, a gente vai repensar todo o modelo de negócio e de relação de trabalho, e vai implicar em tipo de produto, tipo de serviço que eu presto, a maneira que eu trabalho, a maneira que eu me relaciono. E aí eu saio da subjetividade, posso me manifestar de maneira autêntica, sendo eu mesmo, mas sempre com uma coisa, um ponto em comum com quem está trabalhando comigo, atuando comigo. É isso que eu enxergo, Pinó, como contribuição ao que você comentou. Queria fazer uma consideração, os colegas já falaram quase tudo, né? Como é bom, né? Estar numa banca tão senior. Eu costumo dizer para os profissionais, para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar e que estão buscando trabalho, que é tão importante no processo de recrutamento e seleção você vasculhar quais são os valores, a missão, valores e propósitos da empresa, e isso é algo que nós não fazemos. Quando nós vamos para um processo de engajamento para a empresa, né, e quando a gente está num processo de seleção, é raro o candidato que vai vasculhar qual é o propósito, quais são os valores, a missão daquela empresa, enfim. E eu acho que tudo começa por aí. Roseli, colega, bom ter você conosco na live, uma profissional ímpar e sênior que milita na área de recursos humanos, diretora da BRH conosco aqui na regional. Eu acho que tudo começa por aí, né? Eu costumo dizer, não dá para a gente colocar uma baleia num pequeno aquário, e da mesma forma que a gente não coloca... É muito arriscado você colocar um lambarizinho no mar. A gente precisa ter um processo de fit, de identificação, neste momento do recrutamento e seleção, que é uma caixa extremamente importante para a empresa. Você leva uma oportunidade de cultura com as pessoas que chegam e com as pessoas que estão também. E com as pessoas que estão, eu acho que nós não podemos deixar de olhar para o veio de protagonismo, né? A nossa escuta ativa dentro das organizações é algo que durante muito tempo ela ficou oblíqua frente à orientação de resultados e de produtividade. Nós temos times de performance, nós temos times heterogêneos, nós trazemos novos times, mas muitas vezes o dia a dia é de uma escuta surda. Os nossos processos, sem que a gente perceba, tiram protagonismo de carreira dos nossos colaboradores. Veja, quando nós orientamos um processo de 70-20-10, por exemplo, os nossos gestores estão preocupados com a orientação criativa e motivada do recurso do seu time, migrando para um próximo time. Nós encontramos resistência dentro dos nossos times de intercâmbio de relações, com medo de perda de produtividade. E aí, quando a gente fala de DNA, e a gente fala de missão, de propósito, enfim, de valores, isso não é diferente, porque tudo isso está na parede, mas a gente não exerce uma escuta ativa desse fit, relacionado a pessoas e processos. Então, nós temos sim objetivos e questões a serem vasculhadas que permeiam a questão de resultados e tudo mais, mas nós também temos uma tonelada de vozes que nós estamos deixando de escutar e que devem estar sensíveis ao movimento de missão, valores e propósito, enfim. Eu acredito muito que devolver protagonismo aos nossos profissionais gera uma escuta ativa e espelha a questão do DNA de nossas empresas, que exclusivamente é constituído por pessoas.
se nós proporcionamos esse match, né, entre esse grande volume de performance de gente e o que é objetivo para a empresa, eu acho que nós facilitamos os caminhos, abrimos as avenidas, enfim. Então, era essa a contribuição que eu gostaria de trazer. Fabiola, e sobre isso, existe aquele reporte da Deloitte, né, o Annual Survey, com relação a millennials, né? E é uma pesquisa da Gallup também nos Estados Unidos, que para os millennials, a falta de oportunidade de participar das decisões, não de decidir, mas de participar do processo decisório e saber o porquê e para que aquilo foi decidido, é o maior fator de desmotivação. Sim. Não que ele queira participar, porque às vezes ele sabe que ele não tem a senioridade necessária para participar, mas simplesmente o fato de não ser consultado, não ser ouvido ou ser informado do porquê e para que aquilo foi decidido. E acho que realmente está na hora de rever isso, né? Eu concordo com você, Finóquio, e acho que eu tenho tido a oportunidade, nós fazemos programas de estágio, trainee ao longo da América Latina fora, né? E escutar a voz dessa nova geração é algo que nos move, né? Essa é uma geração corajosa, né? É uma geração que performa com naturalidade. Eles não pedem autorização para performar. Eles performam em torno do que acreditam e querem participar em torno das decisões e querem entender para quê e por quê, né? Recente eu tive a oportunidade de acompanhar um jovem que ainda cursa o curso de ciências da computação na Unicamp, que teve a oportunidade de se engajar prematuramente a uma empresa aqui da nossa região e já com um salário muito alto, enfim. E num determinado encontro ele chegou, é um rapaz novo, de 19 anos, já com um salário bastante expressivo, numa empresa que eu considero assim, de super engajamento e uma empresa cool, com um público jovem e tudo mais. E ele chegou para o nosso encontro e disse, eu vou pedir minha demissão amanhã. Eu disse, mas por quê, né? O que está acontecendo, né? Ele falou, meu projeto não engaja a propósito. Eu falei, uau, né? O que você faz? Ele falou, eu trabalho por um desenvolvimento de um software para câmbio de dinheiro, enfim, para relações comerciais. Isso não engaja a propósito na minha carreira. Ele está no 2º ano da universidade. E eu disse, será que não é prematuro você pedir demissão olhando para a questão do DNA da empresa, da missão, valores de empresa? Você se identifica com a empresa, mas esse projeto não te identifica? Ele falou, não tinha pensado nisso, né? Que tem tantas outras que engajam o propósito. Eu disse, pois talvez seja o caso de você conversar com o seu líder, entender se tem algum outro projeto que te engaje, né? E aí ele teve a oportunidade de conversar com o líder, hoje ele está num projeto maravilhoso, que é um software de gestão de denúncias de assédio, e que ele se sente completamente realizado por ser interlocutor de dores junto aos colaboradores de várias empresas. Então, assim, essa é uma geração que não coleciona dinheiro para a compra do carro do ano, nem para o apartamento dos sonhos, mas é uma geração que tem voz e que quer de volta protagonismo. E se nós não estivermos atentos a esse movimento e a mudança do modelo de trabalho que já se instituiu, e eu concordo com a Veridiana, que já se instituiu, se os nossos líderes não forem sensíveis a essa questão, nós estamos fadados a perder grandes talentos dentro das nossas organizações. Fabiola, muito legal. Miguel, uma última pergunta rapidinho, que o nosso horário agora está esgotando. A pergunta do Elmar Fernandes. Uhum. Estava comentando sobre a pesquisa, né, que é o resultado realmente inesperado, mas a pergunta das startups, dele né? Existem evidências por segmentação, por exemplo, se os índices da pesquisa que você comentou são melhores nas startups, que já trabalham mais o employee experience? Legal, eu não sei, na verdade a gente não chegou a segmentar por startup ou por nível desse grau de detalhe, ou seja, tinha empresas grandes e startups. O que eu sei é que nem sempre
o fato de eu ser uma startup e ter um modelo ágil de trabalho quer dizer que que o Employee Experience está realmente trabalhado vinculado a valores. Tem muitas startups que estão ainda trabalhando com modelo de muita disrupção em tecnologia, mas ainda é um modelo de trabalho que as horas de trabalho, a pressão que existe, é um modelo de trabalho vinculado ao modelo anterior. Ou seja, eu dou autonomia e deixo as pessoas se virarem lá dentro. Então, eu sei porque, ao fazer uma apresentação sobre burnout lá no InovaBrá, eu tive depoimentos fantásticos de gente que trabalha em startup, que supostamente é um bom ambiente, mas que o estado da pessoa, mental e emocional, frente àquele volume de trabalho, de incerteza, a pressão que existe para ele ir para a próxima rodada de investimento, a incerteza se eu vou sobreviver, se eu não vou sobreviver. Tem uma série de coisas em relação ao ambiente que eu acho que é para tirar um pouco o glamour que existe frente a só o fato dela ser uma startup. Então, tem startups que têm já manifestado essa questão do propósito quando nasceram. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Ou seja, tem startups que ainda estão no modelo estratégia e execução. Ou seja, eu converso com as pessoas, não, aqui o importante é a estratégia e execução, a dor que eu respondo do cliente e pronto. Ou seja, não tem essa relação de construir alguma coisa maior. Então, respondendo ao Elmar, não tem uma segmentação, mas eu enxergo que vai muito mais do guarda-chuva que a empresa resolveu adotar, independente do modelo, se ela é startup ou não, do que necessariamente o modelo propõe maior bem-estar. É isso que eu queria comentar para ele. Miguel, suas considerações finais, fazendo um favor, Veri, depois a Veri. Eu só quero agradecer, eu acho que a Fabiola caiu aí, né? Mas eu só quero agradecer a possibilidade de poder partilhar essa pesquisa. Eu vou enviar o link da pesquisa depois a vocês, para que você possa passar aos participantes, se eles têm interesse em conhecer mais detalhe. E canal aberto aqui através do meu e-mail, se eles quiserem comentar, que é miguel@mappadetalentos.com.br. Digita aqui, Miguel, faz favor. Vou escrever aqui no chat, vamos lá. Vai ficar mais fácil isso. Combinado. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês e pelas perguntas e provocações. Obrigado, Pinóquio. Obrigado, Veri. Veri. Bom, eu só tenho a agradecer, Miguel, a você, Fabiola. Eu saio daqui plena. É sempre bom, né, ouvir quem sabe falar com bastante propriedade. Estou bem satisfeita assim, de ter participado desse webinar. E, assim, para mim, eu ainda insisto que a questão da cultura positiva ela está muito atrelada a alguns valores que eu reputo fundamentais, que é a confiança, o respeito, esse senso de lealdade, isso tudo com uma dose, assim, principalmente nesse cenário da Covid-19, de transparência na comunicação. Isso eu vejo como algo fundamental. E que a gente vai ressignificar mesmo as relações de trabalho, isso já tem acontecido, isso vai se intensificar quando a gente sair desse cenário todo. Super agradecimento a todos que se juntaram a nós. Tá bom? Valeu, Finóquio. Valeu, Veri. Obrigado. Acho que a Fabíola caiu, acho que ela está tentando reconectar, mas não conseguiu. Talvez tenha algum problema de internet, conexão. Por fim, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que nos acompanharam. Agradecer a você, Miguel, pelo compartilhamento da pesquisa. A você, Veri, por ter trazido a sua experiência aí no front, né? Literalmente no front das decisões estratégicas e operacionais em termos de gestão de pessoas. E um super agradecimento à Fabiola, que trouxe a experiência dela de consultoria, enfim, e que foi muito agregador. E a gente espera que todos que puderam assistir e acompanhar tenham elementos para refletir e buscar a cada dia não só construir empresas melhores, mas buscar também ser pessoas melhores, que acho que essa é a grande lição da Covid. Muito obrigado a todos, nos vemos em breve e até a próxima.